Olá, o meu nome é Ladice Almeida, sou mestranda em Gestão Pública pelo UFPE e atuo na coordenação do curso de Bacharelado em Administração, o FRPE. Neste podcast, apresentarei algumas reflexões sobre o que foi a municipalização, sua relação com o Fundo de Participação dos Municípios e como impacta na vida do cidadão. A Constituição Federal de 1988 trouxe como inovação a elevação dos municípios à categoria de entes federativos, dando-lhes ampla autonomia política, administrativa e financeira. Esse fenômeno, conhecido como municipalização, fez parte do desafio de se reconstruir uma ordem democrática após o regime militar. Com o advento da Constituição Cidadã, ocorreu uma nova disposição da estrutura federativa brasileira que beneficiou as unidades subnacionais tanto pelo resgate de competências retiradas pelo regime militar, quanto pela criação de novos mecanismos de autonomia política, principalmente no caso dos municípios. Tal autonomia pressupõe a repartição de competências, tomando-se como referência o princípio da predominância do interesse, cabendo aos municípios o interesse local. Assim, no seu artigo 30, a Constituição Federal determina que os municípios têm competências privativas associadas a serviços públicos de caráter local. Como exemplo desses serviços locais, podemos citar o transporte coletivo, o saneamento básico, a iluminação pública, entre outros. O novo texto constitucional, que delegou aos municípios total emancipação, classifica essa autonomia em 4 níveis. Auto-organização, através da Lei Orgânica Municipal, na qual a forma de governo e sua estruturação estão dispostos. Autolegislação, com a criação de suas próprias leis municipais, obedecendo ao limite da Constituição Federal. Autogoverno, com o prefeito, que é o chefe do executivo, e a Câmara Municipal. E autoadministração, através da máquina administrativa, para a prestação de serviços públicos ligado ao Poder Executivo. A autonomia financeira orçamentária, que dá capacidade ao município de financiar os gastos públicos, tem como finalidade colocar o orçamento a serviço de uma melhor qualidade de vida para os cidadãos. Mas ambas são submetidas à Lei Complementar número 101, também conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, que impõe tetos de gastos e controle orçamentário. Para lidar com essa autonomia financeira, o município conta com a arrecadação de impostos, ITBI, IPTU e ISS, além de parcela das receitas de tributos estaduais e federais arrecadados, que são repassadas aos municípios, pelos estados e pela União. A criação das transferências governamentais tem como finalidade sanar desequilíbrios e corrigi-los por intermédio de uma equalização fiscal. Assim, o rateio da receita proveniente da arrecadação de impostos entre os entes federados representa um mecanismo fundamental para minimizar as desigualdades regionais, na busca incessante de promover o equilíbrio socioeconômico entre estados e municípios. As transferências de recursos entre os entes da federação estão presentes desde a Constituição de 1934, pelo caráter cooperativista que se tentou dar à Federação Brasileira. Mas após a Constituição de 1988, houve uma expansão considerável nessa sistemática e os municípios são agraciados com repasse tanto pela União como pelos estados, proveniente de vários impostos e fundos, IOF, ITR, PVA, ICMS, FPM e Fundeb. De todos os repasses, o que mais motivou a elevada emancipação municipal foi o Fundo de Participação dos Municípios, FPM. A administração dos recursos do fundo seria o pretexto econômico maior para a ascensão de novos municípios brasileiros. O critério principal de distribuição do FPM é baseado no número de habitantes dos municípios. Nele são considerados 3 classes de municípios brasileiros: as capitais Brasília, os municípios do interior e os municípios da reserva com população não superior a 142.633 habitantes. Os critérios para cálculo do coeficiente do repasse sofrem variação conforme cada classificação. Existem desvios evidentes na metodologia de cálculo do FPM. Os pequenos municípios e capitais recebem mais repasses e a faixa intermediária recebe menos. Porém, quem mais leva vantagem são os municípios com menos habitantes. A maior parte dos municípios criados após 1988 depende categoricamente das transferências federais para desempenhar suas funções. A sua receita tributária arrecadada é insuficiente para pagar até os cargos políticos gerados pela emancipação, prefeitos, vereadores, secretários municipais, etc. Além disso, normalmente a atividade econômica nesses municípios não tem sustentabilidade e por isso também não são fontes geradoras de impostos, tornando incipiente a participação direta nos tributos estaduais e federais. Tem-se também a questão da qualidade do chefe do executivo à frente dessas prefeituras. Em muitos casos, eles não dominam a ciência da gestão pública e da governança,
nomeando por indicação e não por competência seus cargos decisórios. Quando a gestão pública municipal não é eficiente e não se tem investimentos municipais em infraestrutura para que mais e melhores empresas sejam atraídas para a localidade e tragam geração de impostos, é o FPM que vai financiar, que vai afiançar a sobrevivência da maior parte desses municípios. Outra importante observação é que as cidades abaixo de 20 mil habitantes são isentas pela Constituição Federal a ter um plano diretor no auxílio da administração do FPM. Em contrapartida, conforme o IBGE, no ano de 2015, em 56,9% dos municípios brasileiros, a atividade econômica predominante era administração pública, defesa, educação e saúdes públicas e seguridade social. Notoriamente, nas estatísticas, existe a dependência dos repasses da União e dos estados para que esses municípios sobrevivam. A maioria dos municípios não possui produto interno bruto, com foco em atividades econômicas, ou seja, não existe um mínimo esforço fiscal. Cenário esse agravado com a ingerência do FPM em municipalidades com menos de 20 mil habitantes, chancelada pela Constituição Federal. É urgente e imperiosa a revisão do Pacto Federativo e na forma como a questão tributária está sendo conduzida e gerida. Necessita-se da reestruturação das competências tributárias, transferindo bases de incidência, como a de serviços e ISS, para a União Federal, em troca de transferências fiscais amparadas em critérios que meçam o esforço fiscal de cada ente. A nós, cidadãos, cabe não só tentar entender nosso pacto federativo e suas limitações, como cobrar dos políticos uma reforma fiscal que promova o desenvolvimento local, a boa governança e, acima de tudo, a justiça social. Obrigada e até breve.